Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista. E hoje eu vou conversar com a presidenta da Comissão de Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Vou conversar com a doutora em Direito, professora da Universidade de Brasília, Enea de Stutz e Almeida. Vamos falar sobre uma porção de coisa, mas vamos começar com uma cena que comoveu o Brasil, da qual a doutora Enea foi protagonista. Vou começar com uma cena que tocou a todos nós. Pela primeira vez, eu não vou fazer esse pedido de desculpas de pé. Eu vou pedir sua permissão para me ajoelhar. Com a sua bênção, em nome do Estado brasileiro, eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Eu quero pedir perdão na presença aqui do seu pai, que está aqui conosco, nesse momento, todos os seus ancestrais. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura. Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês. Então, a senhora, como liderança, como matriarca dos Krenak, por favor, leve o nosso respeito, as nossas homenagens e o nosso sincero pedido de desculpas para que isso nunca mais aconteça. Nós estamos deferindo, concordando com todos os pedidos que o seu povo fez aqui nesse julgamento e estamos fazendo as recomendações devidas aos órgãos do Estado brasileiro, à União, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, enfim, à FUNAI, a todo mundo, para que a terra seja demarcada, para que o povo volte a se reunir, para que vocês continuem sendo nossos protetores, protegendo o meio ambiente como ancestralmente vem fazendo. Então, eu, por meio desse momento solene, declaro o povo Krenak anistiado político coletivo brasileiro. Muito obrigado. Doutora Enea, a senhora podia explicar para nós, com mais detalhes, do que se tratou essa belíssima cerimônia, essa comovente cerimônia? Primeiramente, obrigada pela oportunidade, Juca. É um prazer estar aqui conversando com você e com quem nos acompanha. Eu ainda me emociono, eu estava lá, né? Protagonizei presidi essa cerimônia, essa sessão solene da Comissão de Anistia, e já vi essa cena várias vezes, de lá para cá, e continuo me emocionando. Então, assim, tenho que respirar um pouco para falar, porque eu já sabia que ia ser uma sessão histórica, porque do que se trata. Então, primeiro, explicar um pouco, bem rapidamente, o que é a Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia é uma comissão de Estado, o que significa dizer que ela independe do governo, de quem estiver no governo. Tanto é que ela foi criada por lei em 2002. Essa lei foi uma conversão de uma medida provisória que aconteceu em 2001. Então, a Comissão de Anistia existe e trabalha e funciona desde 2001. Portanto, nós estamos no 23º ano de funcionamento desta comissão. E ela foi criada por essa medida provisória e depois pela Lei 10.559 para
levar adiante, para implementar, para realizar o Programa Constitucional de Reparações. O que é isso? A Constituição de 88, ela, quando foi promulgada, provavelmente muitos dos que estiverem acompanhando a gente, que se lembram da cena da promulgação da Constituição com o deputado Ulisses Guimarães, erguendo sobre a cabeça um exemplar da Constituição e dizendo que tem ódio e nojo da ditadura, lá no dia 5 de outubro de 88, vai se lembrar daquele contexto que era exatamente um marco, um divisor de águas entre o estado de exceção, ou seja, o período da ditadura, e uma nova era democrática. Começava, então, oficialmente o Estado Democrático de Direito com a promulgação da Constituição de 88. Para que esse Estado democrático, para que a democracia aconteça, seja realizada, porque a democracia é um exercício diário, né? Cotidiano e permanente. Então, não basta a gente dizer, temos uma Constituição que está em vigor, essa Constituição é democrática, podemos dormir tranquilos. O 8 de janeiro do ano passado é a prova viva e muito recente de que não é nada disso. A gente tem que estar sempre vigilante, porque tentativas de golpe de Estado podem acontecer e, infelizmente, tem acontecido não só no Brasil, tem sido uma ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, né? E também no Brasil isso tem acontecido. Então, o que fortalece a democracia? Pois para que a gente tenha, não tranquilidade, mas um pouquinho mais de, digamos, aprofundamento das relações democráticas, para que essa construção da democracia se faça de maneira mais consistente, é muito importante a gente lidar no Brasil com os traumas, com o legado de autoritarismo que nós ainda temos e ainda não enfrentamos adequadamente em relação à nossa última ditadura. Que foi isso, a nossa última ditadura, porque não foi a única na história brasileira. Então, esse ano de 2024, nós estamos completando 60 anos que houve o último golpe de Estado bem sucedido, porque ano passado teve uma tentativa. Então, o último golpe de Estado que aconteceu no Brasil aconteceu no ano de 1964, 60 anos atrás. Desse golpe de Estado decorreu uma ditadura muito violenta, muito cruel, muito bárbara e que vitimou centenas de milhares de pessoas. E eu tenho muita tranquilidade de falar esse número, porque é exatamente com essa quantidade, com esse número, com essa referência que trabalha a Comissão de Anistia. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu, como aconteceu em vários outros países do mundo, do final dos anos 90 para cá, do final dos anos 80, perdão, para cá, que os países que passaram ou por guerra civil, ou por ditaduras, ou por essas situações de conflito armado, ou situações como apartheid na África do Sul, que precisavam passar por utilizar algumas ferramentas do que a gente costuma chamar de justiça de transição. Quais são essas ferramentas? O binômio memória e verdade, a responsabilização dos violadores de direitos humanos, a reforma das instituições, no sentido de que instituições daquele Estado, por exemplo, Forças Armadas, por exemplo, forças policiais de repressão, mas não só, também universidades, né? Então, assim, as instituições educacionais que precisam ser, o poder judiciário, que precisa ser democratizado, e para isso precisa ser reformado. E a reparação integral, que inclui a reparação econômica, mas vai muito além da reparação econômica, da indenização. Então, a Comissão de Anistia é o órgão de Estado criado para para proceder à reparação integral. Até 2023, portanto, até o início do ano passado, que foi o início
da gestão atual do governo federal, né, do governo Lula, terceiro mandato do presidente Lula, só existia a possibilidade de reparação individual, que a lei que criou a Comissão de Anistia estabelece os critérios. Então, a primeira pergunta que a comissão o Conselho da Comissão de Anistia tem que responder é: essa pessoa foi ou não perseguida pelo Estado ou alguém a mando do Estado, alguma empresa, por exemplo, né, nesse sistema de repressão que foi criado no Brasil no período da ditadura. Essa pessoa foi perseguida por motivação exclusivamente política. Se a resposta for não, todo o restante da história da pessoa não vem ao caso, porque não cabe a apreciação da comissão. E aí o pedido é indeferido. Se a resposta for sim, cabe examinar qual o tipo de reparação que tem que ser concedida àquela pessoa, para além da declaração de anistiado político e o pedido de desculpas. Tá? No caso de reparações de requerimentos individuais, na maior parte dos casos, cabe uma reparação econômica, uma indenização. A partir do ano passado, eu, assumindo a presidência da Comissão de Anistia, e pela primeira vez uma mulher assumindo a presidência da Comissão de Anistia em todos esses anos, eu procedi junto com o Conselho a uma mudança regimental que permitiu a reparação coletiva. E essa cena foi a primeira reparação coletiva que nós apreciamos no Conselho da Comissão de Anistia. Foram duas, na parte da manhã, que foram dois povos Krenak, dois povos indígenas, o povo Krenak e o povo Guarani Kaiowá, da terra Guirarocá, em Mato Grosso do Sul, e à tarde o caso dos 9 chineses, uma missão diplomática chinesa, que foi apreciado também, reparação coletiva. Então, no caso das reparações coletivas, há uma vedação legal expressa, não pode haver reparação econômica. O que eu acho excelente, porque dá oportunidade para a gente mostrar que a reparação econômica é sempre simbólica e ela não é o mais importante. O mais importante foi isso que aconteceu, que é o reconhecimento. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o reconhecimento de que essa terra que a gente está ocupando, nós, não indígenas, somos invasores. Essa terra é deles, dos povos originários. Então, esse reconhecimento foi a primeira coisa que aconteceu nessa sessão, na abertura logo dos trabalhos. Aí, nessa cena, foi o resultado, né, porque foi por unanimidade, nós acolhemos todos os pedidos que foram feitos. E quais foram esses pedidos? É uma lista longa, que não dá nem para reproduzir aqui. Com o pedido de reparação coletiva, abre uma oportunidade para a Comissão de Anistia, que eu repito, é o Estado brasileiro falando, declarar que aquele coletivo, nesse caso o povo Krenak, foi perseguido como povo indígena pela ditadura. Na verdade, eu declarei que esse povo tem sido perseguido nos últimos 5 séculos, né? Por isso que eu falo, não foi nem sobre a ditadura, foi nos últimos 524 anos. Então, que isso tenha um fim, essa perseguição tenha um fim. E é o Estado brasileiro que está falando, naquele momento, né? E aí eu peço perdão e eu precisei me ajoelhar porque, é tanta crueldade e durante tantos séculos que eu não me senti confortável de ficar de pé. Eu achei que eu precisava dessa situação assim de prostração mesmo diante da grandeza e da resistência dos Krenak. E professora, aí a gente não tem... Oi, desculpa. Deixa eu interrompê-la só uma vez, porque a grande qualidade e vantagem de entrevistar uma professora com este didatismo é que você faz uma pergunta e ela já mata 12 perguntas na sua resposta. Mas como a gente só tem mais 3 minutos para esse bloco, eu queria, embora não seja exatamente a sua especialidade, mas acaba sendo,
talvez coubesse mais essa pergunta a uma psicanalista do que a uma doutora em direito, mas dada seus estudos, a sua especialização em justiça de transição, eu pergunto, por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade em pedir desculpa, em pedir perdão? E por que toca tanto todo mundo quando a gente vê um Estado se ajoelhar diante de um povo? Olha, realmente eu não sei explicar, assim, tecnicamente, né, essa questão psicológica, mas eu me senti no dever, na obrigação de fazer esse gesto, porque o sofrimento nem é só o Estado brasileiro, né? Porque vem desde a colonização, então começa lá com o Império Português. É tanta crueldade, é tanta barbaridade, é tanto desprezo por esses seres humanos, inclusive nem reconhecendo a condição humana dos indígenas, porque por séculos e séculos isso foi uma questão, né? E hoje em dia, inclusive, há essa questão colocada, a maior parte das vezes de maneira subliminar, mas há. Então, por isso eu me ajoelhei. Houve até quem tratou quilombola em arrobas, não é? Quer dizer, exatamente. Então, estamos e que os indígenas precisam se equivaler aos não indígenas, civilizar. Isso, temos que se civilizar, exatamente. Muito bem, nós vamos fazer nosso primeiro intervalo e já voltaremos com a doutora Enea para falar sobre processos de anistia, sobre processos de impunidade, sobre por que acontecem ainda tentativas de golpe, como o dia 8 de janeiro. Até já. Eu converso com a presidenta da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, doutora em Direito, professora da Universidade de Brasília, a doutora Enea de Stutz e Almeida. É um nome absolutamente original, bem sei. Mas ela tratava de uma questão que há muitos anos me incomoda. E que, infelizmente, de alguma forma, o gênio da raça chamado Milor Fernandes tratou de, digamos, ridicularizar. Quando começou a discussão no Brasil sobre indenização para os anistiados, presos políticos, perseguidos, Milor Fernandes cunhou uma frase: eu achava que era por ideologia, era por crença, não era um investimento. Foi também uma incompreensão grave de um grande intelectual brasileiro, não foi? Foi. Porque vamos imaginar a situação de uma família que um dos seus integrantes foi sequestrado, foi torturado, foi assassinado por um regime de exceção, totalmente fora de qualquer previsão legal, de qualquer possibilidade de defesa. Então, um indivíduo, um cidadão, ao invés de ser protegido pelo Estado da sua nacionalidade, ao contrário, é perseguido, torturado e assassinado. Em boa parte dos casos, numa idade bastante jovem. Muitos estudantes. E aí, essa família, passados vários anos, vai pedir a reparação do Estado. Primeira coisa, que reconheça que aquela pessoa não foi criminosa, como está constando nos registros oficiais. E sim, foi um defensor da democracia, um lutador pela
cidadania e para que a gente hoje possa viver com as tão clamadas liberdades, né? Todas as liberdades individuais, públicas, etc. E também pede algum tipo de reparação econômica, que a legislação prevê. Se fosse um processo judicial comum, qual seria o cálculo a ser feito? A expectativa de vida, se essa pessoa tivesse uma atividade remunerada, quanto que ela poderia contribuir para a sua família, enfim, todo um cálculo, vamos dizer, atuarial, né? Danos morais, etc. Esses valores seriam altíssimos. No caso das indenizações de anistiado político, esses valores são ínfimos. Se a pessoa era estudante, ou seja, se ela não tinha uma atividade laboral, o máximo que essa família vai receber é 100 mil reais. 100 mil reais compensa o quê? Nenhum tratamento psicológico. Nada. É ridículo de valor. Então, a reparação econômica que a Comissão de Anistia concede para que todos os cálculos, eu repito, são objetivos e estabelecidos em lei. Todos esses, se fossem bilhões, ainda assim não pagaria o sofrimento que essas pessoas passaram. Mas não chega nem perto disso. São valores ridículos de poucos. Então, nada mais equivocado. Ainda há muitos casos a serem analisados? Sim, nós temos... foi feito esse balanço no final do ano passado e nós temos, para serem apreciados, porque a Comissão de Anistia ela trabalha, vamos dizer assim, em duas instâncias. A primeira apreciação, que é o que a gente chama de turma, então, quando aquele caso nunca foi julgado, e nessa condição nós temos mais ou menos uns 300 casos, 300 requerimentos individuais a serem apreciados, e nós temos o que seria a segunda instância, que é o plenário da comissão. Nessa condição, nós temos cerca de 7 mil processos a serem apreciados. E por causa dessa quantidade enorme, e muitas pessoas entraram com esses requerimentos em 2001, então já estão esperando há mais de 20 anos uma resposta do Estado, o que já é absurdo por si só. Nós tomamos uma decisão no Conselho no final do ano passado, que já começamos a colocar em prática em março agora, e daremos sequência, porque foi validada pelo ministro Silvio. Ao longo desse ano de 2024, nós julgaremos todos os processos, todos os recursos que foram protocolados até o ano de 2010. Portanto, nós julgaremos 10 anos em 2024. Os 10 anos seguintes, ou seja, de 2011 a 2021, no ano que vem, 2025. De modo que os demais casos, que aí é um número pequeno, protocolados a partir de 2022, em 2026, para que a gente consiga finalizar a tarefa de reparação que a Comissão de Anistia tem para fazer antes das eleições presidenciais de 2026, porque nós já tivemos um retrocesso absurdo com a eleição da administração passada em 2018. E não queremos correr riscos para 2027. Então, a melhor coisa é que a gente garanta que vai haver ampla defesa, que as pessoas serão julgadas com respeito, serão tratadas com dignidade e que terão os seus casos apreciados conforme a lei estabelece, e não as ilegalidades e retrocessos que foram cometidas, em especial entre 2019 e 2022. Eu gostaria de ouvi-la também, doutora Eniá, sobre uma outra questão que virou uma palavra de ordem, a meu ver, incorreta, mas eu quero ouvi-la, que é a palavra de ordem anistia nunca mais.
em contraposição ao pedido de anistia feito por esta gente que tentou dar o golpe dia 8 de janeiro e que está atrás de impunidade. Eu diria que se a palavra de ordem fosse impunidade nunca mais, eu assino embaixo. Anistia nunca mais, eu não gosto. Até porque, em regra, os processos de anistia são para defender aqueles que se insurgiram contra governos autoritários. Gostaria de... Estou vendo que a senhora concorda comigo. Eu gostaria de ouvi-la. Gente inteligente é outra coisa, né? Adorei essa sua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre uma coisa que é muito importante que as pessoas compreendam. Quando a gente fala de anistia política, existem dois tipos de anistia política. A anistia, que é sinônimo de impunidade, porque são as leis chamadas de leis de autoanistia. Aí, esse tipo de anistia é sinônimo de impunidade. É aquele tipo de lei de anistia política que significa passar uma borracha, vamos fingir que nada aconteceu, e a lei impõe que ninguém pode falar sobre aqueles fatos, porque aqueles fatos foram como que páginas de um livro rasgadas e jogadas fora. Então, pela lei, nada daquilo aconteceu. O outro tipo de anistia política, que é a lei de anistia que nós tivemos lá atrás, em 79, no Brasil, é a lei de anistia de memória. Esse primeiro tipo é a lei de anistia de esquecimento. A de passar uma borracha, que é igual à impunidade, é a lei de anistia de esquecimento. A que a gente teve no Brasil em 79, porque em tempos anteriores a gente teve leis de anistia de esquecimento, a lei de 79 é uma lei de memória. Por quê? Exatamente porque ela anistiou quem foi condenado por aqueles crimes que eram crimes contra a segurança nacional, crimes de opinião, crimes do chamado terrorismo na época, pela legislação de exceção da época, né? Então, os condenados foram anistiados. Portanto, foram as vítimas do regime que foram anistiados. Ah, mas eu ouvi dizer que os violadores, os torturadores, também foram anistiados por essa lei. Não, essa interpretação é errada. Por quê? Porque se isso tivesse acontecido em 79, a gente não poderia ter a comissão de anistia. A gente não poderia ter tido a Comissão Nacional da Verdade. E aí, quem teria razão seriam, por exemplo, essas pessoas, como, por exemplo, o ex-presidente, que alega que não tem que ter Comissão da Verdade. Verdade do quê? Se não aconteceu nada. Se a lei tivesse passado a borracha, realmente não poderia ter uma lei posterior que dissesse vamos levantar a verdade. Não poderia ter sequer indenização. Indenização do quê se ninguém foi perseguido? Não, ditadura não teve ditadura no Brasil, porque a lei apagou. Então, quando a gente ouviu o pronunciamento do ex-presidente lá na Avenida Paulista em fevereiro, dizendo, convocando, né, os aliados parlamentares, ele usou inclusive essa expressão, vamos passar uma borracha. Passar uma borracha significa uma lei de anistia política. Isso é possível. Tecnicamente, isso é possível. Vamos fazer uma lei no Congresso Nacional de anistia política que seja equivalente à impunidade. E é isso que a população brasileira não aceita mais. Então, concordo plenamente contigo. Acontece que a gente usar como palavra de ordem sem impunidade não é muito sonoro, né? Sem anistia é mais forte, é mais adequado como palavra de ordem, como manifestação assim. Então, sem anistia, de impunidade. Sem anistia, de esquecimento. E é a mesma coisa que a comissão de anistia faz. Sem anistia de esquecimento, sem impunidade, com memória, com verdade, com reparação. Desde 1979. Aí eu lhe faço uma outra pergunta que eu acho
que resolve muito bem esta questão para todos aqueles que têm dúvidas sobre o tema. Passa pela cabeça da senhora, por exemplo, um novo golpe de Estado, um novo golpe feito pelos militares na Argentina, no Chile ou no Uruguai? De jeito nenhum. E por quê? Porque, inclusive, a população rejeita profundamente qualquer tentativa de compatriotas ou de estrangeiros chegarem nesses lugares e dizerem: não, vocês não tiveram ditadura não, inclusive aquela pessoa, por exemplo, Pinochet, por exemplo, Stroessner, nossa, meu herói, eu quero homenagear aqui essa pessoa. Isso já aconteceu recentemente. E qual foi a reação da população? Não estou dizendo nem dos governos. Da população foi: não diga isso, porque nós tivemos sim uma ditadura, foi sangrenta e nunca mais. Até a expressão nunca mais, ela é oriunda da Argentina, né? Nunca mais. E aí, ano passado, na semana, eu criei esse slogan e o Ministério de Direitos Humanos, para minha alegria, abraçou, e a gente teve vários eventos na Semana do Nunca Mais, que é exatamente a semana que começa com 31 de março e passa pelo menos pelo 1º de abril e pelo 2 de abril, porque não vamos esquecer que no Brasil, diferentemente desses países que você citou, no Brasil a gente não tem nem consenso sobre que dia que foi o golpe de Estado. Por quê? Tanto a gente pode dizer que foi 31 de março, que foi o dia em que as tropas saíram lá de Juiz de Fora e começaram, né, o seu motim que acabou redundando no golpe de Estado. A gente pode dizer que foi 1º de abril, que foi o dia em que a população se deu conta que estava acontecendo o golpe de Estado. E a gente pode falar que foi 2 de abril, porque foi na madrugada de 2 de abril que oficialmente o presidente João Goulart foi deposto pelo Congresso Nacional. Então a gente pode colocar 3 datas. E é por isso eu faço não um dia do Nunca Mais, mas uma semana do Nunca Mais. Aqui no Brasil, ainda há grupos da população que alegam que não teve golpe de Estado, que não teve ditadura e que, ao contrário, a gente precisa daquilo tudo de novo. Ou seja, uma coisa completamente fora de qualquer padrão para os nossos vizinhos latino-americanos. Não estou nem falando de Europa ou outros países com um PIB mais elevado, digamos assim. Eu estou falando dos nossos vizinhos, que passaram por ditaduras semelhantes. E para quem não sabe, saiba que, por exemplo, na Argentina, um dos principais personagens da ditadura argentina foi o ditador Mor, durante um bom período, levou a Argentina por uma guerra maluca. O general Rafael Videla, aos 90 anos de idade, morreu preso, e dessas coisas que só acontecem, né, nas veias abertas da América Latina, no continente de Gabriel Garcia Marques e da fantástica literatura latino-americana, Videla morreu sentado na privada com disenteria. E é assim que merecem morrer os ditadores. E é assim que Videla entra para a história. E foi enterrado sem uma honra militar. Então, é bom que todos nós tenhamos isso em mente, porque eu vou tratar no próximo bloco de uma outra questão candente, que é, puxa vida, mas punir agora esta gente que ou já morreu ou está beirando os 90 anos? O que vale é o exemplo. Até já. Eu converso com a presidenta da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu converso com a doutora em Direito, com a professora na Universidade de Brasília, a doutora Enea.
Doutora Enia, crimes de Estado, a gente sabe, são aqueles praticados, né, por quem está no poder. Anistiar quem torturou não pode ser a mesma coisa que anistiar quem foi torturado. Nem todo mundo compreende isto. E aí é muito frequente a gente ouvir: puxa, mas agora é tarde, essa gente já está velha, até muitos já morreram. Veja, que sentido faz falar em Brilhante Ustra? Ora, faz tanto sentido falar em Brilhante Ustra que houve quem o homenageasse quando do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. E eu lhe pergunto, faz sentido a esta altura a gente deixar claro quem é quem no processo da ditadura brasileira? Faz todo sentido, e eu vou fazer uma comparação para que as pessoas compreendam o alcance da importância desse tipo de responsabilização. Claro que a responsabilização penal só pode acontecer enquanto a pessoa está viva. Mas não é o único tipo de responsabilização. Pode acontecer, por exemplo, no caso do Coronel Ustra citado por você, pode acontecer uma responsabilização administrativa. Então, por exemplo, você citava no bloco anterior a condição do general Videla, que morreu e foi enterrado sem nenhuma honra. O Coronel Ustra tem todas as suas medalhas, as suas honras. Isso pode ser, num eventual processo administrativo, retirado, o que é muito importante, pelo exemplo. Agora, a comparação que eu quero fazer para que as pessoas compreendam o alcance desses exemplos é com o Holocausto. Passa pela cabeça de alguém que, se algum carcereiro, alguém que colaborou de alguma forma com o Holocausto, embora esteja com seus 90 anos ou mais, que esteja numa cadeira de rodas, que esteja usando balão de oxigênio, por causa disso, deixe de ser processado e, se for o caso, condenado? Não passa pela cabeça de ninguém. A gente vê com naturalidade quando surge. E outro dia desse, não me lembro se foi esse ano ou ano passado, mas muito recentemente, alguém foi levado ao tribunal exatamente por crimes cometidos contra a humanidade no período da Alemanha nazista. Então, essa cena, para nós brasileiros, que inclusive não foi aqui que aconteceu o campo de concentração pela Alemanha nazista, nós não estamos na Alemanha, nós não somos alemães, mas enfim, nós vemos com naturalidade quando uma pessoa dessa é levada a julgamento. E, se for o caso, condenada, presa, ou cumprindo a sua condenação da forma que for estabelecida. Nós vemos com naturalidade. Qual é o espanto de pensar em alguém ser responsabilizado pelos atos que cometeu, não de maneira assim entrejocada, porque acordou naquele dia com vontade de torturar alguém. Não. Os crimes cometidos pela ditadura brasileira foram crimes de Estado e foram crimes contra a humanidade. Então não tem diferença nenhuma entre os crimes cometidos pela ditadura brasileira e os crimes cometidos pela Alemanha nazista. É a mesma coisa. São crimes contra a humanidade. Então quem diz assim, mas eu não vou pensar sobre isso porque eu não sofri, eu nem era nascida nessa época, não tem ninguém da minha família ou dos meus amigos e tal que passou por nada. Isso não tem nada a ver comigo. Tem porque eu sou ser humano. Tem porque eu pertenço à comunidade dos humanos. Então, se eu sou humana, eu tenho que me preocupar com quem cometeu crime contra a humanidade, porque esse crime foi cometido contra mim. Foi cometido contra quem ainda não nasceu. É por isso que esses crimes da Alemanha nazista, do Holocausto, continuam sendo, se for o caso, né, de encontrar alguém, investigados, processados e julgados. A mesma lógica deveria estar sendo aplicada no Brasil contra quem cometeu crimes contra a humanidade, porque fez parte dessa engrenagem. Mesmo que não seja
no topo da cadeia hierárquica, é alguém que deu guarda numa sala, num porão, onde uma moça ou uma criança estava sendo estuprada, essa pessoa colaborou. Claro que a medida da responsabilidade é menor do que outros que cometeram crimes mais graves, torturas e violações aos direitos humanos mais graves. Mas essa pessoa tem sua parcela de responsabilidade. E não cabe dizer eu estava cumprindo ordens. Por quê? Porque essa ordem era, na legislação da época, ilegal. Então, ninguém pode dizer eu cumpri ordens quando eu estuprei alguém. Isso não é ordem que seja cumprida. Tanto é assim que muitos e muitos militares que se recusaram a cumprir esse tipo de ordem manifestamente ilegal foram, por causa desse descumprimento, punidos. E essas pessoas, quando vem a comissão de anistia, são anistiados. Por quê? Porque não conseguiam eticamente sustentar o cometimento de crimes. E tá certo, é assim que tem que acontecer. E aí, claro, às vezes a nossa postura ética nos rende perseguições, nos rende a condição de vítimas. Mas é uma escolha ética, né? Eu vou compactuar com os criminosos ou eu vou manter a minha integridade ética? Essa é a questão. E a sequência da impunidade é o que leva a uma tentativa como a de 8 de janeiro. Exatamente. Veja, eu, inclusive, tem algum tempo, eu não vou lembrar exatamente quando, mas foi esse ano, dei uma entrevista, se eu não me engano, foi para o Correio Brasiliense, em que eu fiz uma comparação dos golpistas de 64 e dos golpistas de 2022-23. Encontrando algumas coincidências, né? Então, vou citar duas coincidências. Tanto os golpistas de 64 quanto os golpistas de 22-23 tinham duas certezas. No caso dos de 22-23, continuam tendo essas duas certezas. A certeza da vitória, e que lá em 64 correspondeu à verdade, né? Eles realmente foram vitoriosos, e a certeza da impunidade. Então, os de 22-23 tinham e continuam tendo a certeza da vitória, porque eles continuam urdindo tramas enfim, conchavos e conspirações, que daqui a pouco vai ter alguma virada de mesa, vai ter alguma reviravolta, vai acontecer alguma coisa, que eles vão sair vitoriosos. Essas informações continuam circulando, nas redes sociais principalmente, e a certeza da impunidade. Então, ainda que haja hoje processos e investigações, inclusive ações penais, em relação aos golpistas de 22-23, eles continuam achando que vai acontecer alguma coisa e que eles vão conseguir a impunidade, conseguir se livrar desse sofrimento, dessa perseguição que o atual Estado brasileiro está fazendo contra eles, pobres vítimas e patriotas. No caso dos golpistas de 64, eles realmente foram vitoriosos. O golpe foi bem sucedido, tanto que se sucedeu uma ditadura. A certeza da impunidade não deveria prevalecer. Infelizmente, continua prevalecendo, contrário à lei. Porque qualquer pessoa que tenha violado os direitos humanos, seja militar, seja civil, seja empresário, no período da ditadura, pode e deve ser processado, inclusive no campo penal. Tanto é que o Ministério Público Federal já tem oferecido dezenas de denúncias. O que não aconteceu ainda no Brasil foi do Poder Judiciário, ou seja, os magistrados, aceitarem essas denúncias. Então, falta, e eu já tenho dito isso, inclusive para associações de magistrados federais, falta um pouquinho mais de estudo e um pouquinho mais de dedicação dos magistrados para conhecerem melhor tanto a legislação quanto a nossa história
quanto às consequências da impunidade e se basearem um pouquinho mais no exemplo dos nossos vizinhos aqui do Cone Sul. A senhora fez referência a um aspecto que muito me preocupa em relação às chamadas redes sociais, principalmente as redes antissociais. Estamos vendo neste momento este embate bizarro entre o X e o STF brasileiro. Eu costumo dizer que o X é uma máquina mortífera de mentiras, né? Que tudo que defende é exatamente o inverso da liberdade de expressão, porque defende a propaganda do crime, né? Defende a publicidade, né, do assalto. Como é que a senhora vê, dados os seus conhecimentos jurídicos, que devemos tratar esta batalha? Porque eu acho muito curioso que, enfim, os grandes meios de comunicação no Brasil começam a admitir a necessidade do controle da mídia, né? Que não se mistura com censura, mas apenas civiliza as relações. Eu gostaria de ouvi-la sobre esse tema tão urgente e tão atual. Nesse particular, a gente encontra um obstáculo que eu realmente não sei como transpor, que é o poder legislativo. A qualidade do nosso legislativo, principalmente do nosso legislativo federal, é uma coisa assim de sentar na calçada e chorar, né? E tem piorado ao longo das últimas legislaturas, infelizmente. Então, esse controle, o ideal é que ele não seja feito pelo judiciário. O ideal é que ele seja feito pelo parlamento. Só que, para isso, o parlamento precisa debater e precisa votar, precisa discutir e levar à votação e estabelecer os projetos de lei. Até existem vários projetos de lei nesse sentido, só que eles não caminham. E não caminham porque o parlamento não se sente à vontade ou não deseja enfrentar essas grandes corporações. E aí temos um problema sério. Por quê? Porque na omissão do legislativo, o que a gente acaba tendo no Brasil, nos últimos anos, é o chamado ativismo judicial. Mas o Poder Judiciário não pode se furtar à defesa de quem está com seus direitos lesados, porque o Legislativo cruzou os braços. O Legislativo resolveu fingir que não está acontecendo nada e que o mercado vai se autorregular, né? Quando o que tem acontecido são verdadeiras propagações e incentivos e cometimento de crimes. Se a gente quiser sair da polarização, vamos pensar no crime de pedofilia. Vamos pensar nas mutilações de crianças e adolescentes que são incentivadas de maneira aberta nas redes sociais. Quem é que vai regular isso? Tem que ser a legislação, tem que ser o Poder Legislativo. Só que o Poder Legislativo simplesmente cruza os braços, faz de conta que não está acontecendo nada. Então, o Poder Judiciário vem e acaba se manifestando. E aí, partes da população, segmentos da população, e o próprio Legislativo, não, vocês estão tomando o nosso lugar, não, para de fazer isso, vocês estão se intrometendo, vocês querem mandar em tudo, vocês são verdadeiros ditadores, a ditadura da toga. A meu ver, essa questão das redes sociais, que é muito complexa e não se resolve com uma lei dizendo, olha, tem que acontecer assim, acontecer assado. Esse tema é muito mais complexo do que dessa forma, mas um primeiro passo e um necessário passo é exatamente o controle pela legislação, pelo ordenamento jurídico brasileiro das mídias sociais, de todas as mídias, né? Mas, assim, do jornalismo tradicional, a gente tem mecanismos de responsabilização. E dessas
redes sociais, dessas novas mídias, a gente não tem responsabilização de nada nem de ninguém. E agora está descobrindo que não tem sequer endereço. Porque, assim, não podemos se você quiser mandar uma citação, manda para onde? Isso. Né? Então, doutora Enea, daqui a pouco o endereço vai ser na rua, né? Nós começamos essa nossa conversa falando do perdão aos povos originários, naquela belíssima cerimônia. Eu quero terminar essa nossa conversa por hoje tratando de um outro caso que, claro, me diz muito ao coração, não apenas pela profissão que eu exerço, mas pela amizade que eu tenho pela figura a que vou me referir. A Clarice Herzog, que foi anistiada numa cerimônia também muito bonita, na qual ela foi representada pelo filho, pelo Ivo Herzog, porque ela está adoentada. Uma maneira também de homenagear sempre o querido Vladimir Herzog. Eu queria que a senhora falasse desse momento, do que isso significou para a senhora. Olha, foi, de novo, muito emocionante. Foi no dia seguinte dessa reparação coletiva aos povos indígenas, né? Foi na quarta-feira, dia 3, e foi uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia que nós fizemos por convite da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Tanto que quem estava presidindo ali, não o julgamento, mas a audiência pública como um todo, e estava à mesa ao meu lado, era o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que era o presidente da Comissão de Legislação Participativa quando foi formalizado esse evento, essa audiência pública, e o convite para a Comissão de Anistia. E depois sucedeu a ele o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, foi por iniciativa desses parlamentares e dessa comissão que a Comissão de Anistia fez esse julgamento, tanto que foi um caso só, né? Só o caso da Clarice. Eu ainda estava sob impacto da sessão do dia anterior. E aí, essa sessão da Clarice teria acontecido, originalmente, a primeira ideia, teria sido acontecer no dia 8 de março, porque a ideia era fazer uma homenagem às mulheres, e aí vamos lembrar, eu peço só licença para fazer aqui um registro, quem começa todo o movimento pela anistia no Brasil são as mulheres. As mulheres é que vão para a rua, dar a cara a tapa, ou dar o corpo à repressão, para levar adiante a anistia, e daí se desencadeiam todos os movimentos, os comitês brasileiros pela anistia e tal. Mas são as mulheres que tomam essa iniciativa no Brasil, né? Então, a CLP queria fazer uma homenagem às mulheres, Dia Internacional da Mulher, e aí encontrou esse processo e falou, bom, então vamos julgar, porque fazemos uma homenagem dupla, tanto a Clarice, nos 60 anos do golpe, quanto as mulheres simbolizadas nela. Por várias razões, a gente não conseguiu fazer essa sessão no dia 8 de março, e aí veio a ideia de fazer na semana do Nunca Mais, né? No dia 3 de abril. Então eu estava duplamente emocionada. Tanto porque tem toda essa simbologia da Clarice, da vida dela, da história dela, como tem a simbologia das mulheres, né? E eu, como primeira presidenta da Comissão de Anistia, eu estava realmente muito emocionada e eu acho que foi muito significativo. Sem dúvida nenhuma, doutora Enea, muitíssimo obrigado por essa conversa. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9h15 da noite, estamos na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1, na TVE da Bahia, toda terça-feira à noite, e na TV Quirimuré, em toda a região soteropolitana. Sempre lembrando que é nosso dever confiar e fiscalizar.